Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira, para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso campo energético, né? E como o nosso campo energético pode ser um fator protetor para nos auxiliar a nos conectar com a nossa verdadeira essência e ter uma relação mais proveitosa com o mundo, ou como ele também pode ser um fator que nos ancore, que nos prenda, que nos impeça de seguir adiante. Então, nessa manhã de quinta-feira, a gente vai falar sobre o nosso campo energético e a importância da gente poder protegê-lo, da gente poder cuidar dele, ter consciência que a gente é campo energético e que a gente está o tempo todo em contato com outros campos energéticos, né? E que isso interfere diretamente na nossa vida, na nossa visão de mundo, na forma como a gente se relaciona com o mundo e, consequentemente, na forma como nós estamos no mundo, né? Nós estamos aí passando pelo Setembro Amarelo. Ontem a Patrícia e o Bosco fizeram uma live incrível, maravilhosa, falando sobre a questão do suicídio, das pessoas que chegam num extremo a ponto de atentar contra a própria vida. E dentro desse discurso, talvez não tenha sido totalmente falado, mas a gente também tem aquelas pessoas que não atentam contra a própria vida, mas deixam a vida se esvair, se deixam morrer aos poucos, e acaba sendo um suicídio inconsciente. E a gente precisa nos atentar para todas as situações possíveis, para essas verdadeiras que a pessoa chega num limite extremo onde não consegue mais sustentar a vida nesse plano e passa ao ato de cometer contra a própria vida, para essas pessoas que vão se desligando aos poucos, que vão se deixando morrer, e também para as pessoas que aparentemente estão numa boa, estão positivas, estão felizes, mas que carregam dentro de si um sofrimento e uma dor tão grande que se colocam em risco constantemente. E facilmente elas podem partir por acidentes que podem ser facilmente evitados. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. E como que a gente fica atento a tudo isso? Desenvolvendo uma consciência quântica, que é o tema principal dessas lives que nós estamos fazendo ao longo desse mês de setembro, né? E hoje a gente vai trazer a questão do campo energético para que a gente possa entender um pouco mais sobre como nos conectar com essa consciência quântica, ok? Eu sou Nádia Cianelli, para quem está chegando hoje, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos. Para quem já acompanha a gente aqui no canal, para quem está chegando hoje, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui no Instituto TQA contribuindo com o conhecimento que nós temos, com a prática que nós desenvolvemos, com os estudos que nós desenvolvemos, para oferecer a vocês recursos para que vocês possam levar para suas vidas, para que vocês possam refletir, para que vocês possam, a partir de um conhecimento, promover transformações internas e, quem sabe, transformações também na vida de outras pessoas. Porque quando a gente se transforma internamente, a gente acaba afetando todas as nossas relações, que vão afetar as outras relações e as outras e as outras e as outras. Porque no final de tudo, somos todos um. Então vamos chegando, trazendo seus amigos, seus familiares, compartilhando conteúdo, porque hoje nós vamos tratar do campo energético. E o que é esse tal de campo energético, né? Que todo mundo fala atualmente, tem que proteger o seu campo energético, tem que cuidar do seu campo energético, seu campo energético está comprometido. O campo energético nada mais é do que a energia que nos envolve, que na verdade não é uma energia que nos envolve, é a energia que nós somos. Tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Então, tudo é energia. Algumas numa frequência que deixa essa energia mais densificada a ponto de ganhar massa, e outras num nível mais sutil, onde não é possível você perceber através dos seus sentidos físicos, mas tudo é energia. Esse corpo físico é energia, esse óculos é energia, esse papel é energia. Tudo é energia. A gente tem a percepção de uma materialidade porque tem uma densificação, uma queda de frequência que faz com que as moléculas se aglomerem e formem uma massa, né? Mas essas moléculas são átomos que são energia. Então, tudo é energia. E tudo sendo energia possui um campo eletromagnético.
Esse campo eletromagnético é esse tal campo energético que a gente tanto fala, né? Tudo que existe possui um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético está em contato com diversos outros campos eletromagnéticos também. Como que a gente protege esse campo eletromagnético de outras interferências, uma vez que nós estamos em contato com diversos outros campos eletromagnéticos? A gente protege o nosso campo eletromagnético fortalecendo esse campo eletromagnético. E como que a gente fortalece isso? A gente fortalece isso olhando para aquelas questões que são as principais que interferem neste campo, tanto as externas quanto as internas, e fazendo principalmente um fortalecimento interno para que você comece a produzir uma energia mais forte, mais fortalecida, não sei se essa seria a melhor palavra para usar aqui, mas que vai criar ali um verdadeiro campo de força, né? Igual os filmes de sci-fi da década de 80, que tinha aquelas naves espaciais que ligavam um botão, que apertavam um botão, ligavam um campo de força. E aí elas ficavam protegidas contra qualquer ataque externo. Conforme a nave ia ficando ia sendo afetada, ia perdendo força ou ia acontecendo algum dano ali interno, esse campo de força ia ficando enfraquecido. E aí os ataques externos acabavam acessando a nave, né? Eu trago sempre essa analogia para explicar a questão do campo energético, porque é exatamente isso. A gente produz uma energia que fortalece o nosso campo eletromagnético. E o nosso campo eletromagnético funciona como uma barreira, como um campo de força que vai nos proteger dessas interferências externas. Mas ao mesmo tempo que ele nos protege, ele também troca informações. Tudo é energia, tudo é onda de informação. Então, tudo que a gente acessa é uma onda de informação que é decodificada numa perspectiva tridimensional para que a gente tenha condições de entender, porque nós vivemos num plano tridimensional, né? Mas tudo é onda de informação. E a gente capta essas ondas de informação a partir do nosso campo eletromagnético, a partir da nossa glândula pineal, que passa para o nosso cérebro e decodifica para informações a nível tridimensional, para que a gente tenha condições de entender essas informações, né? Então, se o campo eletromagnético ele é fortalecido a partir de nós, né, não é uma ação externa que vai fortalecer o seu campo eletromagnético, é uma ação interna. Que ações são essas? E que interferências podem fazer com que essas ações fiquem prejudicadas ou que você mesmo prejudique o seu próprio campo eletromagnético? Existe dentro da TQA um estudo sobre alguns grupos de travas que interferem nesse processo, né? O primeiro grupo de travas que a gente traz dentro do estudo da TQA é justamente os sentimentos de baixa vibração. Sabe? Aquele momento de raiva, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de medo. Aquele momento em que você se depara com situações nas quais você não quer se envolver, você finge de morto. Ou aqueles momentos em que você verdadeiramente se esconde do mundo, não quer ser visto por ninguém, não quer ser notado. Ou que você quer ser visto por todo mundo, quer ser o centro das atenções. Tudo isso são sentimentos de baixa vibração, de acordo com o trabalho do Dr. David Hawkins, né, que trouxe aí pra gente o conhecimento da escala Hawkins do nível de consciência, que apesar de trazer nomes de sentimentos, e os sentimentos, as emoções ali que carregam os nomes são os que mais regem aquele estado, na verdade não passa de estados energéticos, são níveis de energia. São estados de consciência, escala Hawkins do nível de consciência. Em qual nível de consciência você está funcionando a maior parte do tempo? É um nível de consciência de alta energia ou é um nível de consciência de baixa energia?
Se for de alta energia, a sua energia está voltada para você, está voltada para te fortalecer, para te sustentar, para manter sua vida aqui da maneira mais plena possível, trazendo todas as suas possibilidades e mantendo seu campo eletromagnético protegido, fortalecido. Se é um nível de consciência de baixa energia, você precisa colocar mais energia ali para que você possa sustentar a sua vida nesse plano. E, consequentemente, a energia que você iria disponibilizar para fortalecer o seu campo eletromagnético está desviada para outras questões que são mais importantes naquele momento. E aí, o seu campo eletromagnético fica também enfraquecido. E se ele está enfraquecido, qualquer interferência pode acessar. E quais são as interferências que acessam nessa situação? As interferências de mesma vibração. A gente atrai por mera ressonância energética. Então, se eu tenho uma vibração baixa, por exemplo, na raiva, eu vou atrair situações que condizem com esse mesmo nível de vibração, com esse mesmo nível de frequência. Então, eu vou atrair situações que vão confirmar para mim que a minha visão de mundo, a partir do meu estado de consciência que está na raiva, é a visão correta, né? Vou atrair situações que vão confirmar o meu posicionamento, porque eu colapso a minha realidade constantemente. A cada 17 segundos eu estou construindo a minha realidade. A cada instante eu estou colapsando a minha realidade. E a minha realidade, ela é construída a partir do meu nível de consciência, a partir da forma como eu olho o mundo, a partir do óculos com o qual eu enxergo o mundo. E se eu enxergo o mundo do ponto de vista da raiva, é assim que o mundo vai aparecer para mim. Qualquer outra coisa que apareça fora dessa frequência, fora dessa configuração, eu não vou ser capaz de enxergar. Ou eu vou enxergar de maneira deturpada. Da mesma forma como você coloca um óculos de lente azul. Você vai enxergar tudo em tons azulados, mesmo que a cor seja outra, né? Pode ser que você olhe para uma peça amarela, né, e enxergue verde, porque o amarelo com azul vai dar verde. Mas naquele verde tem o tom azulado por trás que está interferindo na sua visão. Então, a nossa visão de mundo, a nossa consciência quântica, ela é constituída pelo nosso estado de consciência, principalmente, pelas informações que nós colocamos dentro de nós, pelas informações que nós vamos absorvendo e introjetando ao longo de toda uma existência e ao longo de N existências, porque apesar da gente não lembrar conscientemente, está lá marcado no nosso registro acástico e de alguma forma traz alguma influência nessa existência atual. E às vezes a influência é tão grande que a pessoa se desconecta totalmente dessa realidade, dessa vida, dessa roupagem que ela está usando nessa existência e começa a ter comportamentos como a roupagem anterior. Então a gente precisa cuidar dessa questão primordialmente. Eu estou num nível de baixa vibração ou eu estou num nível de alta vibração? Se eu estou num nível de baixa vibração, o que está fazendo com que eu esteja nesse nível de baixa vibração? Quais são as informações que eu estou trazendo para dentro de mim que faz com que a minha visão de mundo seja uma visão de baixa frequência e não de alta frequência? Porque a visão de baixa frequência vai atrair para mim uma realidade de baixa frequência. Se eu sinto medo o tempo todo, eu vou atrair situações que confirmem que eu preciso sentir medo. Que essa é a forma de eu estar no mundo. E que o mundo realmente é um lugar perigoso, que eu preciso ter medo de tudo. E todos esses sentimentos de baixa vibração, de acordo com a escala Hawkins do nível de consciência, são sentimentos derivados do medo. Os de alta frequência são os sentimentos derivados do amor. Então, se você sente vergonha, se você está apático diante da vida, se você tem raiva, se você é orgulhoso demais, tudo isso
é porque você se sente ameaçado de alguma forma. E qual é a cultura que nós vivenciamos aqui no Ocidente? A cultura do medo. A gente cresce sob ameaça constantemente. A gente cresce imersos numa cultura que diz pra gente: se você for bonzinho, você ganha presente de Natal. Se você não for bonzinho, você vai ser punido. Se você fizer tudo direito, você vai para o céu. Se você fizer coisa errada, você vai para o outro lado, lá para baixo. Então, inconscientemente, a gente carrega esse medo. A gente nem sequer questiona, porque é uma coisa tão introjetada na nossa cultura, na nossa forma de estar no mundo, que mesmo que você não siga nenhum tipo de religião cristã, isso está introjetado de alguma forma. Isso permeia a sua forma de estar no mundo. E abrir mão disso, que é uma crença construída, é uma crença implantada em você, é muito difícil, porque é abrir mão da forma como você entende a vida. E se eu abro mão da forma como eu entendo a vida, o que sobra? Se a vida para mim é isso, e eu tiro isso, o que sobra? O que eu tenho para olhar para o mundo? O que eu tenho para entender a vida? E aí a gente começa a colocar informações diferenciadas, informações que vão fazer com que você possa expandir a consciência. Mas o processo de expansão de consciência exige que você abra mão de crenças anteriores e abra espaço para novas possibilidades, para novas formas de olhar para a vida. Isso é desenvolver uma consciência quântica, de que existe algo além, sempre. Sempre existe algo além, o universo é infinito. E a gente está falando apenas de um universo, existem sei lá quantos por aí. Né? Então, isso daqui não é nem um grãozinho de areia, é muito menor do que isso. Então, esses sentimentos de baixa vibração, eu vou demonstrar para vocês aqui no gráfico. Esse daqui é o gráfico de radiestesia que a gente usa a escala Hawkins, tá? Então, tudo que tá daqui, o nível da coragem, para baixo, são sentimentos derivados do medo. Tudo que tá aqui do nível da coragem para cima são sentimentos derivados do amor. Quando esse estudo foi desenvolvido, a grande maioria da população mundial estava aqui, nesse nível aqui, da neutralidade, a um passo de começar a cair para os níveis mais densos, que segundo o Dr. Hawkins é o nível onde começa o processo de autodestruição. Eu comecei a live falando, sobre o tema que a Patrícia e o Bosco trouxeram na live de ontem à noite. Quem não assistiu, volta lá e assiste, tá aí no feed. Sobre as pessoas, que atentam contra a própria vida. E também falei sobre as pessoas que não atentam contra a própria vida, mas se deixam morrer. E também falei sobre as pessoas que não atentam contra a própria vida, aparentemente não se deixam morrer, mas estão o tempo todo se colocando em situações de risco, que poderiam facilmente ser evitadas. Prestes a acontecer um acidente trágico, assim, Aquela bomba prestes a explodir. Essas pessoas, elas estão aqui. Quanto mais baixo, mais crítica a situação. Para vocês terem uma ideia, o nível mais baixo da escala é o nível de 10 elevado a 20, que é o nível da vergonha. O nível da vergonha é justamente o nível em que as pessoas facilmente morrem por acidentes que poderiam ser evitados. Por coisa boba, assim, sabe? Escorregou no banheiro, bateu a cabeça e partiu. Coisa desse tipo. Porque a pessoa já abriu mão da própria vida. A pessoa está dizendo para o universo que ela não quer ser vista por ninguém, ela não quer ser vista pela vida, ela não quer estar aqui. E aí ela se deixa levar.
São pessoas que às vezes tem uns comentários assim de a pessoa para tirar a própria vida, ela precisa ser muito corajosa. Aí essa pessoa tem o seguinte pensamento: ela não precisa ser muito corajosa para tirar a vida, porque morrer é fácil. O difícil é viver. Quantas pessoas vocês conhecem que têm essa percepção do mundo? Não exatamente com essas palavras, mas que trazem essa ideia de que é difícil viver, de que a vida é difícil. A vida não é difícil. A vida é uma oportunidade de crescimento, de evolução. E é só passando por ela que você consegue crescer, que você consegue evoluir. Então, olhem ao seu redor, estejam verdadeiramente presentes, abram a possibilidade de uma escuta consciente para a fala das pessoas que estão à sua volta e observem. Quantas vão trazer no seu discurso essa fala ou essa ideia de que a vida é muito difícil, de que viver é muito difícil, é muito trabalhoso. Eu estou cansada da vida. Eu estou cansada de tudo. Observem. Essas pessoas, elas podem não ser pessoas com ideações suicidas, conscientes, mas inconscientemente elas estão se encaminhando para isso. Quando você eleva o seu padrão de vibração de acordo com essa escala acima do nível de 200, essa elevação de vibração não é só, sei lá, estou aqui com a energia elétrica em apenas uma fase. E aí eu vou, conserto alguma coisa e volta todas as fases, eu fico ali com a casa toda iluminada. Não é só uma questão de mais ou menos, é uma questão de mudança interna. Porque a sua vibração só se eleva a partir de uma mudança interna. E uma mudança que só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. As demais pessoas podem servir como apoio, como suporte, como caminhos de orientação. Ao invés de eu ficar dando cabeçada por aí tentando encontrar o caminho por conta própria, eu posso solicitar a ajuda de alguém que já esteve nesse caminho, de alguém que já traçou o seu próprio caminho, de alguém que cresceu e que pode me ajudar também a encontrar o meu caminho. Mas só eu posso percorrer o meu caminho, porque a mudança só eu posso fazer. Ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode escolher viver por mim. Eu tenho que fazer isso. É minha vida, é minha escolha, é minha decisão. O caminho é meu. Por isso que quando as pessoas vêm solicitar atendimento, né, para marido, para filho, para irmão, para irmã, para pai, para mãe, para o cachorro, para o vizinho, para o papagaio, a gente orienta a conversar com a pessoa, se a pessoa verdadeiramente tem o desejo de passar pelo atendimento e que a própria pessoa faça um movimento de procurar o atendimento. Pegue o telefone, entre em contato e agende sua consulta. Porque eu posso saber, posso olhar para a vida do meu filho e falar: meu filho precisa de ajuda, meu filho precisa de um atendimento, eu vou marcar um atendimento para ele. Mas se ele não quiser fazer um movimento dele, eu estou perdendo o meu tempo, estou perdendo o tempo dele, estou perdendo o tempo do terapeuta, estou perdendo dinheiro e não vai ter resultado. Porque ele precisa caminhar com as próprias pernas. E eu sei que para uma mãe isso é muito difícil. Porque a gente quer viver as dores dos nossos filhos, para que eles não precisem viver. A gente quer colocar eles numa redoma, protegido de tudo e carregar eles no colo a vida inteira. Mas as dores da vida e a vida em si, só cada pessoa pode viver as suas. E isso faz parte do crescimento. Isso faz parte do aprendizado. A gente só cresce, a gente só muda quando a gente percebe que algo não está mais funcionando. Quando a nossa zona de conforto começa a ficar pequena, começa a ficar apertada. Quando começa a incomodar demais.
E aí as vantagens que eu tenho de estar naquela zona de conforto já começam a não compensar com o desconforto que eu estou tendo de estar ali. E aí a gente movimenta para mudar alguma coisa. Só que algumas pessoas chegam num nível tão denso, tão baixo, de tão baixa vibração, que nem força para fazer esse movimento elas têm. E aí entra a rede de apoio, entra o suporte, entra aquele amigo que vai chegar lá e vai dar um acolhimento verdadeiro, não um acolhimento de falar, pô, vamos lá, vamos levantar, a vida é bela, vamos seguir em frente, deixa isso para lá. Não, aquele acolhimento de estar ali do lado, para ouvir tudo que a pessoa tem para dizer, mesmo que seja lamuriação em cima de lamuriação, mesmo que não seja para dizer nada, mas que está ali do lado, para a pessoa sentir que tem alguém ali por ela, para dar a mão para ela quando ela precisar. É esse tipo de apoio que a gente precisa. Alguém que verdadeiramente acolha, não alguém que fique, eu costumo falar, alguém que fique disputando dores com a gente, né? Porque às vezes a gente chega e conta uma história triste, assim, que tá incomodando a gente, que tá doendo, tá sofrendo, né? Tá machucando. Aí a pessoa vem e conta uma história triste também, como se a dela fosse mais triste do que a nossa, e por causa disso a gente tem que se conformar. Mas não, gente. Sofrimento é sofrimento, não importa o motivo. Dor é dor. Você pode estar sofrendo porque você perdeu seu pai, e pode ter alguém do seu lado sofrendo porque perdeu o hamster. O sofrimento é o mesmo. Os dois são processos de luto que precisam ser vivenciados, que precisam ser validados, que precisam ser respeitados. Então, tragam essa consciência de que todo ser é um ser que é um combinado de ondas de informação, que possui seu campo energético, que em alguns momentos está baixo, que em outros está alto, que interfere com tudo, portanto interfere com o seu também. E por isso a gente se incomoda quando tem alguém perto da gente que está com muita raiva ou que está triste demais. Isso afeta a gente, é por conta dessa troca de informação. E reconheçam nessa pessoa a necessidade de acolhimento que ela está tendo. E façam esse acolhimento verdadeiramente, como vocês gostariam de ser acolhidos. Mas se vocês não conseguem reconhecer nem a sua própria essência dentro de você, como que você vai reconhecer a essência do outro? Esse é o processo de expansão de consciência, olhar para dentro, para de dentro você começar a olhar para fora. Não que a sua experiência, a sua história vai caber na vida de outra pessoa, senão a gente cai no julgamento. Mas reconhecendo que no momento que você está sofrendo de verdade, não importa o motivo. E que a pessoa do teu lado também está sofrendo de verdade, não importa o motivo. E não é desvalidando o sofrimento dela que você vai ajudá-la. Ou se ajudar. O crescimento vem de dentro. É você se reconhecer enquanto essência, enquanto partícula divina, enquanto um ser espiritual que está passando por uma experiência que em alguns momentos podem ser desafiadoras, mas que em outros momentos pode ser maravilhosa. E é só passando por essa experiência que você cresce. E aí você deixa de ver a vida como algo difícil e passa a ver a vida como uma oportunidade. E oportunidade a gente agarra, a gente abraça, a gente traz para a nossa vida, tá? Então, o primeiro grupo de travas são esses sentimentos de baixa vibração. A gente precisa olhar para cada um deles, para vergonha, para culpa, para apatia, para tristeza, para o desejo, para a raiva, para o orgulho. E quando a gente chegar na coragem, a gente já começa a dar uma respirada, a gente já começa a enxergar um fiozinho de luz do sol. Passou da coragem, a coisa começa a melhorar, tá? Mas é olhando para cada um desses sentimentos que a gente carrega, e a gente carrega, mesmo que a maior parte do tempo você esteja vibrando no nível do amor, dentro de si ainda tem algum resquício de culpa, de medo, de vergonha, de apatia, de raiva, de tudo isso. E é olhando para isso, acolhendo esses sentimentos, trazendo para a sua consciência como que eles funcionam na sua vida,
como que eles conduzem a sua forma de agir e dando um outro olhar, um outro ponto de vista, ressignificando e liberando, passo a passo. Como o Bosco disse ontem, depois da esquina tem mais um caminho. Quando você chega no topo, tem mais uma subida. É camada atrás de camada, igual uma cebola. A vida é isso, é movimento. Não existe estagnação. É movimento. Autoconsciência o tempo todo e trabalho de autodesenvolvimento o tempo todo. Mas você só é capaz de fazer isso se você decidir fazer isso, se você escolher fazer isso. Está aí disponível, mas você precisa esticar o braço e alcançar, ok? O segundo grupo de travas diz respeito justamente a crenças, chips, implantes, acordos, decretos, contratos que a gente faz, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, às vezes num momento de emoção extrema, às vezes num momento de um sentimento terno. Mas quando aquilo acaba, a gente esquece de desfazer. Por exemplo, quando você vai trabalhar numa empresa, você assina um contrato de trabalho, né? Ou um contrato de trabalho ali autônomo, ou assinam a sua carteira, mas você tem um contrato com a empresa. Quando você para de trabalhar nessa empresa, seja porque você pediu demissão para ir para um lugar melhor, ou seja porque você foi demitido, não importa o motivo, aquele contrato de trabalho é encerrado. Né? Se é uma carteira assinada, dá baixa na sua carteira. Se é um contrato realizado, faz uma rescisão de contrato. Início, meio e fim. Na nossa vida deveria ser assim também. A gente faz contrato com as pessoas, a gente faz decretos, a gente faz acordos com as pessoas, com as situações, com as energias. E depois, quando aquilo não serve mais, não cabe mais na nossa vida, continua ali, a gente não desfaz. A gente não põe um ponto final. Às vezes por apego, às vezes por falta de conhecimento mesmo. E a grande maioria é por falta de conhecimento, tá? Então, assim, contrato, pacto, acordo, você faz consigo mesmo ou com outros, né? E esses outros pode ser um namoro, pode ser um amigo, pode ser alguém que começou a fazer um trabalho ali com você, mas de maneira informal, e que cria um vínculo. Ali vocês estabeleceram um vínculo. E não é um vínculo só de fala, só de sentimento, é um vínculo de energia. E aquele vínculo vai perdurar enquanto ele não for desfeito. Tudo bem, eu tinha uma pessoa com quem eu trabalhava, fazia aqui os trabalhos de artesanato e tal, e a gente vendia as coisas e dava certo, era tudo muito bom. Essa pessoa sofreu um acidente e morreu. Eu não tenho como chegar para ela e falar, olha, agora a gente não vai mais fazer junto, cada um segue seu rumo e tal, tá tudo certo, porque ela já não tá mais aqui. Fisicamente, energeticamente, ela ainda está. Aquela partezinha da consciência dela que fez um acordo com você ainda está ali. Então precisa ser liberado. Para você também se liberar e seguir em frente. Tá? E como que faz essa liberação? Existem técnicas específicas. Por exemplo, o comando de divórcio energético da TQA é um comando que desfaz esses contratos, esses pactos, esses acordos que não servem mais para você. Existem orações também provenientes da cura arcturiana que também ajudam nesse sentido. E também tem esses pactos, contratos e acordos que você faz com seres interplanetários de outras dimensões. Em que momento? No momento que você baixa a sua vibração, no momento em que você está viajando aí pelo plano astral de maneira inconsciente e sem proteção. Já pararam para pensar que toda noite quando vocês dormem, vocês vão para o plano astral, vocês vão para a quarta dimensão? O professor Eric dizia que quarta dimensão é savana africana, cada um por si. Você é caça e caçador ao mesmo tempo. A maioria de nós somos caça, né? Porque a gente vai sem consciência, então a gente vai como caça mesmo.
Então, é fundamental, antes de adormecer, seja de noite, seja de dia, seja um cochilinho da tarde, seja o que for, ter o seu anjo da guarda, o seu protetor, o seu guardião, seja lá o nome que vocês deem para isso, ali pronto para te proteger, para ir com você e te trazer de volta em segurança. Senão você sai fazendo um monte de pacto, acordo, contrato, decreto aí com Deus e o mundo, sabe-se lá com quem, e depois a vida não caminha, ninguém sabe por quê. E aí fica vindo aqueles pensamentos, né? Que a gente chama de pensamentos intrusos. Que você tá, sei lá, dirigindo numa estrada de alta velocidade, vai fazer a curva e vem aquela ideia assim: solta a mão do volante, deixa o carro ir sozinho. Alguém já experimentou alguma sensação desse tipo? Ou aquela coisa de chegar assim num lugar alto, a sacada de um prédio, olhar para baixo e saber que você não quer pular, mas algo dentro de você traz aquele ímpeto de se deixar cair. E essa sensação aparece como algo bom, tá, gente? Não aparece como algo amedrontador, não. Aparece como uma sensação de alívio, tá? São pensamentos intrusos que podem estar vindo desses contratos, desses pactos, desses acordos que a gente faz aí no plano astral sem ter consciência. Aproveita o nosso estado de baixa vibração e manda tudo que precisa aí. As informações vão chegando e a gente vai achando que é nossa. E precisa uma energia muito forte para ir contra isso, tá? Não é fácil, não. Em relação a chips e implantes, é a mesma coisa. Baixou a vibração, os seres estão aí buscando alguém que possa ceder energia, buscando alguém que eles possam controlar, buscando alguém que possa trazer informações para que eles usem como cobaia. Isso daqui é a gente chama de planeta escola, mas é um verdadeiro laboratório de raças, tá? Nós somos experimentos que deram certo, mas tem aqueles que querem continuar utilizando a gente como experimento, ao invés de fazer o processo de evolução. Então, chips, implantes, equipamentos, aparelhos, essas coisas de ordem multidimensional são colocados naqueles que dão permissão. E qual é a permissão? A linguagem do universo não é sim ou não. A linguagem do universo é vibração e frequência. Baixou a vibração, entrou no mesmo nível que eles, acessam seu campo. Tá? É muito sério isso. Então, cuidar de si, cuidar do seu campo vibratório, diz respeito a cuidar da sua vida espiritual, da sua energia vital e da forma como você vai se relacionar com a vida, sem interferências. Sabe aqueles desenhos que tinha na década de 80, do Tom e Jerry, do Pica-Pau? Sempre aparecia muito, né? Um anjinho e um diabinho, né? Cada um falando uma informação diferente. A sua consciência divina fala com você o tempo todo, mas ela fala, ela dá a mensagem. Você decide se você quer seguir ou não, porque você tem livre-arbítrio. Agora o diabinho, ele vai ficar lá tentando te convencer, te seduzindo, para que você faça o que ele está dizendo que é para ser feito. A sua consciência divina não vai ficar te seduzindo, ela dá o recado. Tá avisado, esse é o caminho. Você segue se você quiser, eu respeito a sua escolha. Agora o diabinho fica lá, colocando pensamento invasivo na tua cabeça para que você ceda, né, e faça o que ele acha que deve ser feito. Então, tragam essa consciência, tá? O que protege vocês contra isso? Elevar vibração. Elevar padrão vibratório. Como que eleva padrão vibratório? Olhando para dentro. Olhando para esse sentimento de baixa vibração, trazendo ressignificação, liberando travas e principalmente se conectando com informações positivas. A gente recebe informações constantemente e a grande maioria das informações que a gente recebe são informações negativas. Passa uma semana sem assistir o noticiário para você ver como que a sua vida vai mudar.
Passa uma semana sem assistir filme de terror, sem assistir novela, sem ouvir funk, sem ouvir música de sofrência, para você ver como que sua vida vai mudar. É tudo frequência. Para o seu inconsciente não existe ficção. Você assistiu a novela, um pai abusando da filha, a filha matando o irmão. Aquilo te causa emoção. Aquilo te causa um movimento emocional interno. Por quê? Porque o seu cérebro sabe que é uma ficção, que são atores interpretando uma história inventada. Mas o seu inconsciente não sabe. Para o seu inconsciente aquilo está verdadeiramente acontecendo. E a partir daquilo você está produzindo emoções de baixa vibração. Está alimentando o seu sistema, o seu campo energético com emoções de baixa vibração. Experimentem. A informação que você precisa vai chegar até você. Você não vai ficar alienado se deixar de assistir jornal, não vai ficar alienado se deixar de assistir noticiário, ler jornal, escutar notícia, assistir novela. Você não vai ficar alienado. A informação que você precisa para a sua vida vai chegar até você, tá? E o terceiro grupo de travas? Aliás, não, ainda dentro do segundo grupo de travas, a questão dos decretos, das crenças também e dos implantes também. Crenças e implantes são aquelas informações que a gente absorve ao longo da nossa vida e que a gente traz como uma verdade. Por exemplo, dinheiro é sujo. Peguei no dinheiro, tenho que lavar a mão. Dinheiro é sujo. Se dinheiro é sujo, como que eu vou ter dinheiro na vida? Eu não quero ter sujeira na minha vida, eu só quero coisa boa. Sujeira é coisa ruim, né? Quem que nunca ouviu isso? Tira a mão daí, menino. Dinheiro é sujo, vai lavar essa mão. Tudo bem, pode ter sido construído no sentido de criança, não põe a moeda na boca, porque se você engolir, você pode morrer, né? Então, assim, é sujo, não põe na boca. Mas olha a informação que você está passando, agregada a essa primeira ideia. Homem não presta. Aí eu cresço, o que eu faço? Só me relaciono com um homem que vai me sacanear, que vai confirmar a verdade de que homem não presta. São crenças. Crenças que a gente assimila ao longo da vida, ou por implante, né? De tanto ouvir aquilo é implantado dentro da gente, ou chipado, né? A gente mesmo chipa aquela crença dentro da gente e segue a vida com aquela crença. E, gente, essas são as mais comuns, né? São as crenças limitantes de maneira social, assim. Mas quando a gente vai para o consultório, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que, por exemplo, pai e mãe foram casados a vida inteira, né? Nunca se separaram, nunca divorciaram, mas estavam sempre lá, um do lado do outro, um dando apoio para o outro. Você via que um gostava do outro, mas brigavam o tempo todo. E tinha lá, sei lá, 10 filhos, né? E aí o pai trabalhava de manhã, de tarde, de noite, era igual o pai do Cris, tinha 2 empregos, né? E ainda pegava uns bicos de vez em quando para poder sustentar os 10 filhos. E a mãe dentro de casa trabalhando, tentando dar conta de criar 10 filhos da maneira mais correta possível para que possam ser pessoas boas no futuro. E aí, aquela criança cresce naquele meio de um monte de gente e não recebe um carinho, um abraço, um beijo, um acolhimento, né? Nem da mãe nem do pai. Por quê? Porque aquela mãe está ocupada em cuidar da casa, cuidar dos filhos e resolver todas as questões. E o pai está preocupado em colocar comida dentro de casa. Eles estão fazendo o melhor que eles conseguem. Mas são 2 pessoas. Uma para cuidar de 10 filhos e outra para sustentar 10 filhos. Né? Às vezes não dá tempo de dar aquela atenção, né, para cada um dos 10 filhos. E aí aquela criança cresce com a crença de que ela não merece ser amada. Cresce sozinha, cresce com uma carência emocional, cresce projetando no outro
o amor que ela deveria trazer dentro de si, porque o amor dela por ela não foi validado quando ela era criança. Isso também é uma crença inconsciente, tá? E isso conduz a vida de uma pessoa, a ponto dela ficar sozinha o resto da vida, achar que ela não é uma pessoa que tem valor para alguma coisa, que ela não merece receber nada de bom da vida, e ir definhando. Facilmente cai nessa situação de que a vida é difícil. Eu me deixo levar, tá? E os decretos são aqueles que a gente mesmo faz, né? Quem nunca passou assim por uma decepção amorosa na adolescência? Que doeu pra caramba, que sofreu horrores porque a pessoa era o primeiro amor da vida dela. E aí, diante daquela dor, daquele sofrimento, a pessoa chega e fala assim: eu nunca mais vou me apaixonar na vida. E aí, toda vez que ela se envolve com alguém, que a coisa começa a ficar mais séria, ela dá um jeito de cair fora. Ou conscientemente, ou ela se auto-sabota de alguma coisa, de alguma forma, para o relacionamento acabar. Também é apenas um exemplo, existem diversas outras situações desse tipo, tá? É muito comum assim, né? Você entra numa loja, o atendente te atende mal, né? Ou, enfim, uma compra lá não dá certo, o produto vem com defeito, aí você pede para a pessoa ir lá corrigir e tal, e a pessoa fala que não tem nada a ver, que não vai fazer a correção, aí você fala: eu nunca mais piso nessa loja, naquele momento de raiva, de indignação, né? Aí no dia seguinte, você precisa de um objeto, você precisa comprar alguma coisa de emergência, assim, e só tem naquela loja. Quem nunca passou por isso? É muito comum também. E o terceiro grupo de travas diz respeito às influências que estão diretamente interferindo no nosso campo energético, que vem de ordem multidimensional e externa, ou seja, energias externas que interferem no nosso campo energético, que só interferem porque a gente baixa a vibração e deixa o campo aberto para essas interferências acessarem. Que interferências são essas? Trabalho de magia negra, consciente e inconsciente. O que é trabalho de magia negra dentro da perspectiva da radiestesia? Toda e qualquer energia de baixa vibração, uma vibração baixa, e alta densidade, muito denso, que é enviado para o seu campo energético, sem a sua permissão. Qualquer energia enviada para o seu campo energético, mesmo que não seja de baixa vibração e alta densidade, que seja diferente de amor incondicional e que você não tenha dado permissão, é um trabalho de magia negra, porque está quebrando o seu livre-arbítrio, mesmo que a intenção da pessoa seja as melhores do mundo. Interferir no seu livre-arbítrio é magia negra, tá? Por isso é muito, muito, muito importante a gente não fazer nada por outra pessoa se ela não der permissão. Eu sou radiestesista, eu trabalho com radiônica, eu sei que o que eu faço eu posso ajudar meu pai. Meu pai não quer ser ajudado, meu pai não deu permissão para eu poder fazer isso. Ou, como eu sei que talvez ele não tenha entendimento, eu não vou nem perguntar, só vou fazer. Você está fazendo um trabalho de magia negra e vai ter consequências, tá? Tudo é ação e reação. Meu pai tá precisando de muita ajuda, muita oração. Ele não acredita em nada do que eu faço. Ele não me dá permissão para poder fazer. Mesmo, porque às vezes mesmo a pessoa não acreditando, ela dá permissão. Mas ele não acredita, não dá permissão. O que eu posso fazer por ele? Liberar amor incondicional. Fazer uma oração de coração, enviando amor para ele. É a única coisa que você pode fazer sem a permissão da pessoa. Tomem muito cuidado com isso, tá? Porque tem consequências. Eu já fiz cursos de radiestesia em que eu recebi a orientação que isso não tem nada a ver, que isso é crença e que se você está fazendo bem, não tem motivo para você ter que ter a permissão da pessoa. Não façam. Eu já tive experiência própria da minha própria atuação
de ter consequências nesse sentido. E as consequências são sérias, são graves, tá? Não é uma coisinha boba que você supõe que pode ser, não. É consequência séria mesmo. Então, não façam. Cuidar do seu campo energético também diz respeito a isso. Se eu interfiro no outro, eu vou ter consequência. E essa consequência vai vir para o meu campo energético, que, dependendo da forma que vier, vai se densificar no meu corpo, vai me adoecer. Então, tenham responsabilidade e ética. Essas influências, né? Eu estava falando do trabalho de magia negra. O que é isso dentro da radiestesia? Qualquer processo que você faça direcionado a uma pessoa, sem a sua autorização, é considerado trabalho de magia negra, né? Então, assim, pode ser inconsciente, né? Que geralmente vem aí de pensamentos, sentimentos, emoções que a pessoa tem em relação a outra e que ela não tem consciência de que aquilo está prejudicando, ela não quer verdadeiramente prejudicar outra pessoa, mas às vezes a outra pessoa parece ter uma vida tão melhor do que a minha e eu sou tão frustrada comigo mesma que eu não consigo deixar de sentir inveja do que ela está fazendo, eu não consigo deixar de sentir ciúmes do que ela faz, do que ela tem. E essa energia que eu sinto vai interferir no campo energético dela se ela tiver com a vibração baixa. É o que é chamado ataques psíquicos, né? Quando é consciente, essas mesmas situações de pensamento, sentimento, emoção, porém a pessoa quer verdadeiramente desejar o mal. É uma maldição, por exemplo, né? Sei lá, você tá lá toda bonitona, saiu do salão, tá com o cabelo arrumado, maquiagem feita, indo para uma festa, que a sua vizinha não foi convidada. E ela queria muito ir para aquela festa. Mas só você foi convidada, ela não foi. Aí você tá saindo de casa arrumada e ela tá lá na janela olhando. Aí ela tá pensando assim, tomara que ela tropece, caia e rasgue a meia calça. Ou tomara que ela se abaixe e a roupa dela rasgue, né? Ela tá desejando mal voluntariamente. Aquilo é um trabalho de magia negra consciente, tá? Outro tipo de trabalho de magia negra consciente, que também é muito comum rolar por aí, esses trabalhos de manipulação energética realizados com um objetivo específico e vinculados a uma pessoa específica. Do que eu estou falando? Trabalho de feitiçaria, trabalho feito, o popular macumba, que não é a palavra mais adequada para descrever isso, mas é o que caiu no senso comum. Então, isso também existe e muito, tá? Tanto para prejudicar, quanto naquele sentido assim, não, eu não quero que a pessoa se prejudique, mas eu quero que ela esteja comigo o resto da vida. Então, eu vou fazer uma amarração amorosa. Está interferindo no livre-arbítrio. Você pode não estar desejando mal, mas você está interferindo no livre-arbítrio. Também é um trabalho de magia negra. Vai ter consequências. Tá bom? Então, esses são os mais comuns. Outros tipos de interferência de ordem multidimensional. Elementais artificiais. O que são elementais artificiais? São formas de pensamento criadas em relação a uma situação, a uma pessoa. Normalmente, quando existe um trabalho feito, né, um trabalho de feitiçaria, também está associado aí a alguma questão de um elemental artificial. É como se uma criatura fosse criada a partir da onda de pensamento de alguém para entregar aquela encomenda. Outro tipo que é muito comum, seres obsessores, né? A gente fala de obsessor, tem gente que fica até arrepiado assim, né? Como se fosse algo muito malvado. Mas na verdade, seres obsessores são tão vítimas quanto nós. A única coisa que eles querem é um pouco de energia. A energia que rege o nosso plano de terceira dimensão é a energia do dinheiro, né? A gente já falou isso outras vezes. A energia que rege o plano de quarta dimensão, que é onde esses seres obsessores ficam, é energia vital, é o Ti. Mas você só recebe Ti no momento que você encarna. Se você não encarna, você não recebe Ti.
como que esses seres que não encarnaram vão receber ti? Eles precisam para continuar o seu processo evolutivo, mesmo que esse processo evolutivo na cabeça deles seja ficar estagnado naquela condição que eles estão. Porque se eles não receberem ti, eles vão regredir até se tornar um ovoide. Eles conseguem ti a partir de pessoas que recém faleceram e que ali no corpo ainda fica um resquício. Por isso que cemitério as pessoas dizem que é um ambiente carregado nesse sentido, né? Porque tá um monte de oportunistas ali tentando pegar o restinho que sobrar. Outras formas deles acessarem esse ti, sugando de pessoas que estão vivas. Como que eles acessam para sugar de pessoas que estão vivas? Baixou a vibração, eles acessam, colam, grudam, igual um carrapatinho. Quem cresceu no mato aí sabe do que eu tô falando. Que você anda no mato, daqui a pouco você tá cheio de carrapato sugando seu sangue ali, né? Fica ali grudadinho. Enquanto você não tira, ele não sai. E como que você... quais são, né, os recursos de dia a dia que mais favorecem isso? Se conectar com informações de baixa vibração. Álcool, drogas, cigarro, baladas, músicas densas. Tudo é frequência, tudo é vibração. Isso baixa a frequência, baixa a sua vibração e abre a possibilidade deles acessarem seu campo. Por isso que esses lugares, por exemplo, delegacia, bares, boates, são lugares que quando você entra, você sente uma diferença energética, porque ali está carregado de oportunistas esperando uma chance de acessar o campo energético de alguém para poder puxar essa energia, tá? É para eu parar de sair? É para eu parar de ir nos barzinhos? É para eu parar de ir para balada? Não, cada um sabe da sua vida. Mas, se você for tendo esse conhecimento, você vai preparado, você vai protegido, você vai ancorado com seus guardiões, você não vai solto. Tá? Outras questões, interferências de seres interplanetários, escuros, né? Aqueles que realmente estão aí tentando investigar, enfim, usar a gente para os seus benefícios próprios, seja da forma que for, tá? Também é uma interferência. Outra interferência que também costuma ser comum, os auto-obsessores, as personalidades ressonantes ativas. O que é isso? É uma parte sua, uma parte da sua consciência, de outra existência, que, por ser denso demais, acabou ficando preso nesse plano, e você é a mesma energia que essa pequena consciência que ficou presa nesse plano. Então, baixou a sua vibração no mesmo nível desse pedacinho seu que está solto por aqui, vai acoplar e vai começar a interferir na forma como você conduz a sua vida hoje. Vai começar a interferir na forma como você enxerga o mundo. Tudo isso interfere na nossa forma de estar no mundo. Por isso é importante a gente cuidar do nosso campo energético. Esses daqui são apenas alguns dos mais comuns, tá? Dos mais comuns, assim, que pode bagunçar aí o coreto. Mas existem N outros fatores que a gente não consegue abarcar tudo, talvez a gente nem tenha conhecimento no plano de terceira dimensão para abarcar tudo, e que podem interferir também, mas esses daqui são os mais comuns e os que causam mais efeitos visíveis que a gente percebe, tá? E que a gente traz os estudos aí dentro da TQA. Então, quando vocês estiverem diante de qualquer situação que possa baixar a sua vibração, lembrem disso. Estejam conscientes para vocês poderem fazer escolhas e tomar decisões diferentes que te coloquem num patamar melhor. Mas, fundamentalmente, primeiro olhe para dentro. Porque se não resolver as questões internas que fazem a sua vibração baixar, não adianta você fazer um monte de balacobaco
externo para proteger o seu campo energético, usar incenso, usar cristal, fazer rituais, tudo isso são suportes, são apoios. Mas a única coisa que verdadeiramente protege o seu campo energético é você elevar o seu padrão vibracional. A questão é, quem consegue, quem assim, né? Seres humanos normais, não seres iluminados que estão numa vida humana. Quem consegue manter a vibração elevada acima do nível do amor 100% do tempo? Essa é a dificuldade. Por isso a gente está sujeito. Mas quanto mais consciente a gente tiver, mais chances a gente tem de se proteger e mais chances a gente tem de se perceber. Porque na hora que a coisa acontece, se a gente estiver atento, se a gente estiver consciente, a gente percebe a interferência, a gente sente. Mas para isso você precisa estar conectado consigo. Precisa ter desenvolvido essa consciência quântica. Ok? É isso. Mudando a sua vibração, você muda a sua forma de se relacionar com o mundo, você muda a sua visão de mundo, você muda o seu nível de energia e você pode ter uma vida mais plena. A vida não é para a gente sofrer, a vida não é para ser difícil, mas a vida também não é para ser só diversão. A vida é para a gente aprender e evoluir, é oportunidade. Eu vi que temos comentários aqui, deixa eu dar uma olhada. Feliz dia. Bom dia, bom dia. Gente, eu não vou falar o nome de todos, porque tem muita gente aqui. Eu tenho medo de deixar alguém de fora, mas eu tô desejando bom dia para todo mundo, tá? Tô muito feliz de vocês estarem aqui comigo, das pessoas que vão assistir isso depois. É muito bom poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho com vocês. Como limpar essas crenças? Olhando para elas, Vânia. Não tem como limpar crenças se você não assumir que você tem essas crenças e não tomar uma posição diferente diante delas. Sei lá, homem não presta. Cresci ouvindo que homem não presta. Cresci com a minha mãe falando que homem não presta, porque meu pai não prestava. Esse é o exemplo de vida que eu tenho. Hoje eu olho para isso e eu tomo a decisão de olhar com outros olhos. Será que verdadeiramente todo homem não presta? Será que essa pessoa que está aqui comigo, que está reforçando a minha crença de que homem não presta, verdadeiramente ele não presta? Ou será que eu só enxergo a parte dele que corrobora a minha crença? Porque eu mudando a forma de olhar para essa situação, eu também mudo a forma que eu vou receber as informações dele. E pode ser que ele seja uma pessoa maravilhosa e que eu não esteja conseguindo acessar isso, porque eu só enxergo aquela parte que corrobora a minha crença. E aí vai ser mais um que vai confirmar que homem não presta e que vai embora. Então, no dia a dia, a cada nova oportunidade, a cada nova situação, você escolher, você decidir fazer diferente. Mas para você fazer essa escolha consciente, você precisa encontrar de onde nasceu tal crença. Você precisa entender o mecanismo que te fez crescer e atuar na sua vida com esta crença. Isso é trazer à tona, isso é trazer à consciência a causa raiz. De onde se originou essa questão. Por isso, causa raiz. Uma causa que está na raiz de todos os efeitos que vem acontecendo na sua vida. Tá? Então, é olhando, porque a maior parte das vezes, as situações com as quais a gente não consegue lidar, a gente bloqueia. A gente simplesmente esquece que aquilo existiu na nossa vida, ou a gente ignora, finge que não vê. A gente deixa de lado.
Às vezes, conscientemente, você até sabe, mas você não consegue compreender o impacto que isso causa na sua vida até hoje. Porque a sua consciência fala, não, isso não é nada. Eu não quero lidar com isso, então vou deixar isso de lado. Vou fingir que não é comigo. Mas todo o conteúdo que a gente bloqueia, ele vai ganhando força. Ele vai para o inconsciente e vai se fortalecendo. E a nossa vida é 95% ou mais regida pelo nosso inconsciente. Por isso que a gente não pode excluir, por isso que a gente não pode bloquear. A gente tem que acolher. Aprender a acolher para dar o encaminhamento necessário. Porque quando você acolhe, você escuta, você dá uma escuta para aquilo, você fala, não, tudo bem, eu estou trazendo o aprendizado que você quer me dar, agora você pode ir, não precisa mais ficar aqui. Já aprendi com isso, posso deixar isso partir. É isso. Senão você fica lá na quinta série o resto da vida, né? A quinta série é muito difícil, eu não quero estudar esse monte de coisa, eu não quero estudar esse monte de matéria, eu não quero aprender a fazer esse tipo de conta, vou fingir que não é comigo. Mas aí chega no final do ano, você repete, tem que ficar na quinta série de novo. E aí você ignora de novo, e aí repete de novo. E não sai nunca da quinta série. Todas as situações que acontecem na nossa vida trazem um aprendizado. O problema carrega em si a solução, mas se a gente ignora o problema, não quer lidar com ele, não quer olhar para ele, a gente também não enxerga a solução. E ele conduz a nossa vida, tá? É assim que se limpa crenças. Não existe fórmula mágica, não existe técnica mágica, não existe ritual mágico. Você precisa fazer o seu trabalho. Estamos aqui para evoluir, exatamente. Gratidão a minha, Carol. É muito bom estar aqui de manhã, nas quintas-feiras, compartilhando com vocês. E quando percebemos que só tem lamentação, essa lamentação está trazendo uma mensagem, está trazendo ali um pedido de socorro. Precisa dar ouvido para isso também, né? Porque a gente só reclama quando algo incomoda. Claro, né? A gente aprende a reclamar, né? A gente tem uma cultura de reclamar. O dia tá lindo, a gente reclama que tá sol forte demais. Tá chovendo, deu aquela aliviada no calor, a gente reclama que tá chovendo. Esfriou, a gente reclama que tá frio, né? Chegou no outono, a gente reclama que tem folha caindo no chão. A gente busca motivos para reclamar, mas por quê? Porque algo dentro da gente está incomodando. E quando a gente não olha para esse algo que está incomodando, a gente projeta esse incômodo em outras situações da nossa vida. E aí vira uma lamentação constante. A lamentação é um pedido de socorro. Dê ouvidos a isso e olha para o que está incomodando. Já vivi muito assim, doando muito. Muitas vezes a gente se coloca muito à disposição do outro na tentativa de receber um reconhecimento, na tentativa de receber um amor. E aí a gente não recebe aquilo que a gente acha que deveria receber e acaba caindo num processo de desgaste profundo, de demanda profunda, de decepção profunda, tá? Porque mesmo que a pessoa dê todo o amor que ela tem em troca do que você está fazendo por ela, nunca vai ser o suficiente, porque o amor que você está buscando é o seu auto-amor, não é o amor do outro. E aí nada vai sustentar essa carência. Sinto que a pessoa precisa querer, mesmo sem forças. Exatamente. A gente precisa resgatar daquela pessoa que está ali na tábua da beirada, sem força, um propósito. Porque todo mundo tem. Enquanto tem vida, tem centelha. Enquanto tem centelha, tem condições de ser resgatado. Não dá para desistir, gente. Vida não dá para desistir, tá? Quando eu atendia criança na psicologia, às vezes eu recebia as mães assim falavam, eu faço de tudo, esse garoto não tem jeito, só bagunça, só tira nota baixa e tal, eu desisto, não faço mais nada. Aí eu olhava para ela e questionava assim, se você que é mãe dele está desistindo dele, quem que vai resgatar essa vida?
Quando a gente é criança, são nossos pais que resgatam a nossa vida. Mas quando a gente é adulto, somos nós. Se a gente não tem força para isso, alguém pode dar apoio para a gente encontrar essa força. Mas enquanto tem vida, tem centelha. E é possível ser resgatada, tá? É fácil? Não é fácil. Não é fácil lidar com uma pessoa que está numa situação desse tipo. É pesado, é desgastante, mas não dá para desistir. Não dá. Isso não é uma opção. Aí o amparo faz sentido, exatamente. Vai ficar gravada? Sempre fica, tá? É só olhar aqui e logo quando eu encerrar a live já vai estar gravada aqui para você poder acessar. Como quebrar esses contratos? Então, existem orações que você pode fazer, né? Existe o comando da TQA que é específico para isso. Mas assim, escolha, decisão consciente, tá? É um movimento seu. Você pode fazer uma oração com as suas próprias palavras, do seu coração, comandando através da divina presença, através da consciência divina, da força divina que cria tudo que existe, através de Deus, a quebra desses contratos que não fazem mais sentido na sua vida. Mas você também precisa sustentar isso, porque às vezes a gente quer fazer, sei lá, o divórcio energético com alguém. Aí a gente vai e faz o divórcio energético para a pessoa, né? Quebrou o vínculo energético entre ela e o tal do ex-namorado lá que terminaram. 2 dias depois o cara bate na porta dela. E aí ela vai e tem um flashback. Acabou. Vinculou de novo. A gente precisa fazer uma escolha consciente, tomar uma decisão e sustentar essa decisão. Senão não tem efeito, tá? Qual é a melhor maneira de quebrar vínculos energéticos? Divórcio energético. Melhor maneira. Você corta qualquer vínculo energético, desde que não seja um emaranhamento que não seja possível quebrar. Por exemplo, emaranhamento energético de pai e mãe. Não dá para ser quebrado. Ali, você é um produto daqueles dois seres. Esse vínculo energético não dá para quebrar. Emaranhamento energético de alma gêmea. Também não dá para quebrar, porque vocês vieram da mesma mônada. É impossível quebrar esse vínculo. Você quebra o vínculo dessa existência de algum relacionamento que possa ter tido ali entre vocês e que acabou. Mas o vínculo energético, para além disso, não é quebrado, tá? Outros, a melhor maneira, a forma mais segura, mais certeira, é o divórcio energético. Eu evito o máximo, estou fazendo tratamento radiestésico, ok. Muito bom. Radiestesia é ótima, porque ela faz toda essa investigação do campo energético, traz todas as possibilidades aí, é maravilhoso. Esses chips e implantes podem ser colocados em pessoas aleatórias desde que baixe a vibração? Sim, pessoas aleatórias. É claro que, dependendo do objetivo, eles buscam, né, quem está no poder, porque aí dá para dar uma controlada de maneira geral. Mas qualquer pessoa. Eu atendi uma pessoa que ela tinha um chip na base da coluna, bem assim na cervical. Tinha mesmo, aparecia na radiografia lá um pontinho dourado, um pontinho prateado. E era um chip que ninguém sabia o que era. Durante muito tempo ela sentiu dor, fazia fisioterapia, tomava medicação, nada resolvia. O médico falou que do jeito que estava ali não era possível de operar. E o que resolveu para ela foi um tratamento espiritual. Mas ela me mostrou a radiografia, tinha ali o chip. E apareceu para mim na radiestesia que ela tinha esse chip desativado. Era um negócio tão denso que aparecia, se tornou físico, tá? Baixou a vibração, seu campo tá livre para acesso. Ontem um amigo disse que tem muito pesadelos, pois é. Então, assim, ele possivelmente ou ele tá tentando trazer soluções para situações muito difíceis que ele está vivenciando e as quais ele não está conseguindo lidar e não está dando a devida atenção, né? Porque os sonhos também trazem para a gente muitas das respostas que a gente precisa, ou ele está indo sem proteção aí para o plano astral e possivelmente está sofrendo ataque, tá? Enquanto não cuidar da vibração, só vai piorar. Isso aí, falou certo.
Eu assisti muito filme de terror, parei, porém ainda vejo porque curto, mas hoje com cuidado e sigo minha intuição. Pedro, exatamente a mesma coisa. Eu era viciada em filmes de terror, a ponto assim de assistir os filmes de terror mais pesados que as pessoas falavam, nossa, aquele filme me deu muito medo, me assustou de verdade, e eu já não senti mais nada, tá? Porque é um negócio que é que nem droga, né? Conforme você vai indo, aquela droga que é pesada, você já não sente mais e precisa de coisa cada vez mais pesada. Eu era exatamente assim. Hoje eu já não consigo, né? É assim, eu não sinto medo, eu não tenho receio. Se eu precisar assistir, ninguém precisa assistir, né? Mas quando tá passando alguma coisa assim na televisão, eu tô lá assistindo, eu tenho consciência de me proteger em relação àquilo, mas eu não tenho mais vontade. É uma coisa que muda tão naturalmente que, não sei, não condiz mais comigo, simplesmente. Identifiquei muitos decretos. A gente identifica. A gente vai fazendo sem perceber, Keila. Live muito esclarecedora. Gratidão, querida. Que bom. Fico feliz de poder contribuir com vocês, gente. Cheguei atrasada. Não tem problema, Regina. Depois você assiste a gravação, tá? Porque você que trabalha com radiestesia também pode te trazer aí um refresh de tudo que você já estudou, tá? Já fiz muito isso com meus filhos, achando que estava ajudando. Agora, através da sua live, aprendi. Betina, a gente que é mãe, cara, a gente passa uns apertos desse tipo, né? De querer fazer tudo pelo filho, querer proteger ele de tudo, e a gente acaba atrapalhando mais do que ajudando em algumas situações, né? Por exemplo, a criança está crescendo, já pode ir lá arrumar a própria roupa, guardar a própria roupa no armário e tal, e você fala, ai, tadinho, né? Deixa ele brincar, vou fazer por ele. E aí ele cresce e se torna um adulto disfuncional, que se não tiver uma empregada para fazer por ele, ele não consegue se manter organizado. Um exemplo bobo, né, do dia a dia. Mas a nível energético é a mesma coisa. A gente precisa passar nossos apertos para que a gente possa ter condições de crescer, tá? Quantos esclarecimentos. Gratidão, gratidão a minha, Fabiana. Já fui muito mal numa festa onde algumas pessoas ficaram me olhando por algum tempo e logo depois comecei a passar mal, tremendo muito, com frio, vomitei muito e só aí melhorei. Pois é, você fez um processo de liberação aí de energias ruins que direcionaram para você, querida, porque acontece bastante, tá? Muito mais do que a gente imagina. Como revogar uma maldição que eu enviei em um momento de raiva? Olha, uma onda de energia, uma onda de informação, quando ela é criada, ela não pode ser desfeita, tá? Você cria uma onda, ela tem 17 segundos para colapsar a função de onda e aquilo se tornar ali válido. E depois que foi feito vinculado a alguém, a única coisa que você consegue fazer é desvincular essa energia daquela pessoa, ou você pode fazer uma onda que possa se contrapor a essa, para neutralizar, entendeu? Se isso já foi feito há algum tempo, hoje você pode fazer oração de amor incondicional para essa pessoa, para que uma energia se contraponha à outra e ocorra o processo de anulação, mas não dá para desfazer. E cuidado com os momentos de raiva, tá? Porque quem reage no momento de emoção intensa não é você, é a sua criança ferida. Olha para ela. E pessoas que estão acamadas. Como assim pessoas que estão acamadas, Vânia? Em relação a fazer algum trabalho energético sobre isso, coloca aí para mim. Cristais podem ajudar na proteção? Podem, mas eles não fazem o trabalho sozinhos. Eles são suportes, mas não vai ser isso que vai impedir de situações acontecerem se você ficar alimentando questões aí que deixem a sua vibração baixa, tá? É a mesma coisa que, sei lá, uma pessoa diabética tomar insulina e comer uma torta. É a mesma coisa. Excelentes esclarecimentos. Gratidão. Gratidão a minha, Márcia.
Eu não canso de repetir que para mim esse é um momento muito bom de compartilhar conhecimento com vocês, porque me faz aprender também. Eu mentalizar que alguém ficará comigo é magia negra? Olha, depende de como está sendo feita essa mentalização, tá? Porque a gente precisa respeitar o desejo do outro. Fiquei tensa com isso. Se você ficou tensa, então analisa esse processo de mentalização. Analisa esse processo se você não está indo contra a vontade do outro e solta, porque o universo vai te trazer aquilo que condiz com a sua energia. Às vezes a gente fica insistindo numa situação que não é pra gente, até que a gente force a situação, ela acontece, nada de bom sai disso. Então, reflita aí a respeito. Sempre bom assistir as suas aulas. Ai, que bom, Betina, fico feliz. Todas nós somos maravilhosas, Sandro. Todos nós. Pode ter trava financeira? Muito, muito, muito mesmo. Quando enviamos do nosso coração a energia de luz rosa, dourada, violeta, as cores do amor incondicional, transmutação para harmonizar as relações é bom e certo? Sim, você está enviando amor incondicional. Amor incondicional você pode enviar para qualquer situação, para qualquer pessoa, tá? A chave é o alto amor, sempre. Alto amor faz com que você se entregue para a vida verdadeiramente, de maneira consciente, que você realmente agarre essa oportunidade de crescimento e fortaleça seu campo energético. Meu filho de 18 anos só pensa em bebida. Como auxiliar um filho adulto? A única coisa que você pode fazer é orientar, se você tiver condições de conversar com ele ainda, porque às vezes as relações estão tão desgastadas que nem o diálogo é possível mais, e liberar o amor, porque o movimento tem que ser dele, tá? Não dá para interferir. Sim, se as pessoas acamadas estão sendo usadas por obsessores. Pode ser, pode acontecer sim, tá? Qual a forma de fazer isso? Amor incondicional para essa pessoa, muita oração do coração, para melhora, para proteção, para os anjos e guardiões dela estarem ali presentes, protegendo. Amor é a maior energia do universo, gente. É uma tecnologia, eu diria. O amor é uma tecnologia de proteção, de criação, de crescimento. É isso, tá? Como quebrar travas financeiras? Você precisa olhar para quais são essas travas, quais são as crenças que construíram essas travas para poder trazer um processo de ressignificação aí. Não dá para a gente generalizar, tá? Bom, gente, quem quer dar uma olhada aí no campo energético para ver se tem alguma interferência, para ver se tem ou se está tudo limpo, para ver como que tá a vibração de acordo com a escala Hawkins, coloca eu quero aí para mim. Graciele. Vamos lá, Graciele. Tem algumas pessoas que apareceu. Graciele recusou. Não tá podendo falar, Graciele? Vou mandar de novo, tá? Tenta aí ver se você consegue. Senão eu vou passar para o próximo. Oi. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Minha câmera frontal tá queimada, eu não consigo virar Tá. frontal. Ok. Qual o seu nome completo? Graciele Retameiro de Oliveira. Graciele Retameiro, do jeito que está escrito aqui no seu Instagram? Isso, de Oliveira. Retameiro de Oliveira. Qual sua data de nascimento? 10/8/1981. Ok.
Vamos ver aqui como é que está seu campo energético. Ó, seu campo energético está totalmente limpo, Graciele. Muito bom, tá? Que Vamos ver bom. qual, onde você está vibrando aqui na escala. Olha, de acordo com a escala Hawkins, a maior parte do tempo você calibra no nível da tristeza, ao nível de 10 elevado a 75. Então, assim, olha para a sua vida e tenta observar onde que faltou amor para você. Onde que você sentiu falta de ter mais amor? Em que relação isso começou? Qual foi a situação que fez com que você acreditasse que não merecia ser amada? Onde que essa tristeza começou a se instalar pequenininha? E olha para isso com a consciência que você tem hoje, com os recursos emocionais que você tem hoje, para tentar trazer um outro significado para a situação, tá? Entendi. Faz Gratidão. sentido? Já tem alguma coisa aí na mente? Sim, já vem. Então vai ficar fácil, tá? Deixa eu harmonizar seus chakras para você. Execute esse comando de ativação PQA, chakras 17, 11 e 29. Só de você tomar consciência, Graciela, e trazer essa possibilidade para reflexão, você já ganha energia, tá? Então, faça seu trabalho interno aí que você vai ver que vai dar certo. Gratidão. Gratidão a Gratidão. você por participar com a gente, querido. Tchau, tenha um bom Tchau, tchau. dia. Gente, então é isso. Não tem mais nenhuma pergunta aqui. Isso aí. Protejam seus campos energéticos. Como? Elevando a sua vibração, se conectando com informações de alta frequência, ouvindo músicas de alta frequência, sustentando uma egrégora energética junto com vocês. Se conectem com seus guardiões, com seus anjos da guarda, com seus guias, mesmo que vocês não tenham noção de quem seja, de qual imagem tem, de qual nome possui, porque verdadeiramente eles não têm imagem, não têm nomes, são frequências. A gente que traz uma possibilidade de imagem, a gente que traz uma possibilidade de nome, a gente que traz uma possibilidade de entender de acordo com a nossa percepção tridimensional, mas são frequências. Se ancorem com essas frequências, busquem o caminho. Uma coisa que o professor Eric ensinava muito, né, para gente, quando você precisa de uma resposta, pega uma jarra d'água, com água, antes de dormir, segura a jarra, se conecta com a sua consciência divina, com Deus, com a fonte criadora de tudo que é, com o nome que você desejar dar. E pede para te trazer a resposta que você está precisando. Coloca um pouco d'água num copo, bebe e vai dormir. No dia seguinte, a primeira coisa que você vai fazer na hora que você acordar é beber mais um pouco dessa água. E vai repetindo isso até você conseguir trazer a resposta que você precisa. Ela pode vir na forma de um sonho, ela pode vir através de sinais ao longo do dia,
mas é preciso estar consciente, tá? Se ancorem. Peçam a proteção dos seus anjos, dos seus guardiões, sempre antes de dormir, para que vocês possam ir para o plano astral protegidos e retornar protegidos. Se conectem com informações de frequência elevada. Mantras, músicas clássicas, filmes que trazem boas reflexões, bons aprendizados, bons livros, e deixem de se conectar com essa turbulência que a gente recebe todos os dias pelas redes de televisão, porque isso não leva ninguém a nada, gente, tá? A informação que você precisa para o seu crescimento vai chegar até você. Fiquem na paz e na luz. Quinta-feira que vem eu estou aqui novamente. E aí eu atendo novamente outra pessoa. Sei que muita gente estava aqui pedindo, né? E, enfim, eu sei que é uma questão aí que todo mundo quer, né? Mas não tem tempo hábil para eu poder atender todo mundo. Enxaqueca pode ser interferência no meu campo, um chip? Pode, mas normalmente é mais uma trava aí que você pode estar carregando também, tá? Porque os processos de adoecimento, verdadeiramente, eles são uma linguagem do corpo para algo que não vai bem, tá bom? Então, precisa dar uma olhada aí, caso a caso. Tchauzinho, gente. Até a próxima.